Tá, a gente vai estar falando hoje sobre o conteúdo, né, do livro Despertar do Espírito, que é escrito, ditado pela Joana de Ângelos, e junto com o Divaldo Franco. É o tema hoje que a gente vai tratar desse livro, que traz bastante temas outros. A gente vai trabalhar sobre o processo, a necessidade da culpa, né? O que é que que a culpa traz para o nosso psiquismo, para a nossa vida, como lidar com ela, por que ela existe, enfim, diversos aspectos da culpa. Então, vocês podem encontrar esses artigos, né? Dentro do livro, no capítulo 2, no 8, no 5, e também no livro Conflitos Existenciais, da mesma autora, no capítulo 6. Então, para a gente começar a entender sobre o processo da culpa, né, e como é que ele causa danos a gente e o porquê dele existir, a gente tenta contextualizar ele, né? Que é esse sentimento, né? Que é essa sensação que é provocada pela culpa? Então, ela fala assim: o indivíduo ele experimenta o quê? Uma desagradável sensação, né, de haver escondido a verdade ou agido de forma erradamente, sem que ninguém tenha ideia ou conhecimento dos seus atos, né? Então, essa é a sensação da pessoa que está em culpa. Muitas vezes essa culpa ela vem de forma consciente por um ato que ela fez recente, que ela se deu conta, ou é algo que fica muito no inconsciente dela, ela não consegue identificar de onde vem e só vai aparecer aí as reações a partir dessa memória. Então, assim, geralmente, o que acontece, né, no processo de culpa? A gente primeiro tem as ações, né? A gente se acomete em alguma coisa, em algo que fere a ética e a moral, e aí a gente tenta dissimular aquele processo, né, para sair leso daquela situação. Ou às vezes a gente não consegue nem dissimular, a gente nega com veemência. Então, a pessoa vem, pergunta, mas isso aconteceu? E a gente, não, isso não aconteceu, não, pelo amor de Deus, jamais vou fazer isso, tal, tal, tal. Só que no nosso ser sabe que aquilo foi feito. Então, prevalece, né, essa crença de que em algum momento eu vou ser desmascarado. Então a gente fica assim extremamente tenso sempre, a vida vai ficando tensa, porque é como se o tempo inteiro algo pudesse acontecer, e aí aquilo vai me deixar, vamos dizer, sem chão, ou vou receber crítica, ou não vou ser amado, ou vou ser rejeitado, qualquer situação. Estou sempre num estado de tensão, né? Então, por quê? Gera esse conflito, porque, né, eu perco, assim, a relação de culpa tem a ver com a relação de confiança, alguém deposita alguma confiança em você, aquela confiança é quebrada. Então, esse conflito se estabelece, né? Então, a culpa, ela pode vir associada com a questão da vergonha, só que são duas coisas diferentes. A culpa, é um sentimento, né? Uma sensação. Ela pode ser expressa por palavra e ações, né? Que foram feitas de forma equivocadas. Então, sempre olhando do ponto de vista da moral, da ética, que você está vivenciando aquele processo. E a vergonha, na verdade, a vergonha é o resultado, né? É o resultado desse comportamento. Geralmente você tem um resultado que é conhecido, uma ação negativa que você conhece. Não é inconsciente, né? Você sabe que o fez e aí vem aquela sensação de vergonha. A consequência desses processos, é que a gente entra em um trabalho de autopunição.
às vezes, essa autopunição ela não é muito clara. Ela vem sobre o aspecto de uma autodepreciação, autodesvalorização, não se achar merecedora, ou algo bacana vem para você e você repele isso tudo, muitas vezes, de forma inconsciente. Então, se eu voltar aqui, a gente vai poder ver que no estudo das escalas das emoções, do Dr. David Hawkins, que eu trabalho muito com essa ferramenta, ele traz a culpa e a vergonha, que esses dois aspectos que a gente vai trabalhar, que existem em todos nós, todos os seres humanos têm essas, esses atributos, né? Ela tem uma frequência, uma calibragem de 20, a vergonha, e a culpa de 30. Então, dentro dos aspectos que ele mapeou, essas são as duas que mais detonam, né, do ser humano. Por mais ele fica mais denso, mais preso aos seus processos. Quando chega aqui no 200, né, que é a coragem, quando há uma energia impulsionadora para que eu possa sair de um local de conflito. Então, é sempre um processo gradual, e quanto mais consciência eu tenho sobre esse atributo em mim, mais eu tenho chances de sair, achar soluções que me tirem dessa situação. Então, assim, para entender por que a gente tem culpa, a gente vai tentar entender um pouco da origem da culpa, né? Por que eu me sinto culpado? Para que existe isso no processo do ser humano? Então, assim, primeiro a gente vai trabalhar, a gente entende que a culpa vem de uma conceituação, né, ancestral, o que está correlacionado ao conceito do pecado, a infância conflituosa, geralmente uma má educação em uma família que não conseguiu dar o apoio necessário, e também que era uma família desestruturada, ou os pais são imaturos, cruéis, ou muitas vezes egoístas, isso vai forjando na criança também um sentimento de culpa que ela carrega para a vida inteira, se não for trabalhada dentro de um processo psicológico mais condizente, alinhado naquele momento da estância dela, né? Senão ela vai levar para a fase da adolescência, para a fase adulta e, quiçá, para outra vida. Então, também são geradores de processos de culpa aspectos psicossociais ou culturais de uma determinada sociedade e aspectos relacionados às sombras escuras, né, do nosso passado. O que são sombras escuras? Todos os fatores herdados de uma outra vida, de uma outra existência, que fica armazenado no nosso inconsciente bem profundo, né? Então, assim, a questão da culpa, quando a gente fala da culpa, automaticamente vem essa coisa do pecado, né? E por que vem? Porque, assim, no o inconsciente coletivo, a gente tem o nosso inconsciente individual, né? Onde a gente armazena todas as nossas informações, mas tem também o inconsciente coletivo, né? Onde tem todas as emoções e sentimentos da coletividade do mundo. Então, assim, em todo esse movimento há o princípio, né, que é a configuração do processo do que é pecado. Então, foi oriundo, né, da forma como a humanidade recebeu as instruções passadas no princípio do pecado original, que veio de Adão e Eva, toda a desobediência, a quebra, a árvore do bem e do mal, o que é bem e o mal, que eram arquétipos ancestrais, né, do ser humano, que era simbólico, foi trazido através da Bíblia, porém foi muito distorcido, né? Então, o que a gente encontra são falsos conceitos, uma moralidade arcaica e também muito hipócrita, né? De um tempo e espaço, né?
onde, com a constituição das igrejas, das religiões, isso foi manipulado, essa condução desses arquétipos, dessa simbologia, foi manipulado, né? Para quê? Para que eu pudesse dominar aquelas mentes, dominar aqueles fiéis para uma condução da vida deles, né? Em favor do que eu estando no poder, eu pudesse manipular. Então, assim, muito do que está no nosso psiquismo é fruto da criação humana, do que é pecado, que é bem diferente, e muitas vezes muito diferente, quando a gente vai se aprofundando na busca espiritual, no despertar do nosso espírito, a gente vai entendendo que os conceitos, quando vêm de uma instância mais elevada, esses conceitos de bem e mal não são bem assim como a gente leva a ferro e fogo, com a distorção do ser humano, né? Então, assim, em virtude dessa herança, né, que é, na verdade, uma ignorância medieval, a gente ainda coexiste com essas informações, porque está no inconsciente coletivo e ainda está andando, essas informações ainda andam. Menina, isso é pecado, não faça isso, você vai ser punida. Ó, Deus vai punir. Então, a gente tem essas incursões no nosso consciente sempre, né? Uma conversa ou outra, olha, ó, você ouça bem, viu? Não é bem assim, não sei o que, olha. Então, esse comportamento, olha isso. Então, assim, a tendência é a gente fazer repressão de todo esse contexto nosso, né? Então, assim, antigamente, tudo que parecia que você não era muito... que era... tudo que parecia ser não ético e imoral, né? Ele tinha essa conjectura do isso é pecado, não, isso é uma imundície, isso é promíscuo, né? Isso é sujo, vulgar. O sexo sempre foi lidado com essa coisa, né? Assim, não pode assim, mulher não pode fazer isso, aquilo outro. Então, série de informações que a gente foi alimentando, mas que foi ditada pelo próprio homem, não teve com aspecto divino envolvido nisso, né? A outra origem que vem de culpa, então, desse caso, a gente tem que começar, né, tendo consciência disso, começar a entender o que é que no nosso psiquismo tem de informação dessa forma de pensamento, e começando a descartar e trazendo outra linguagem. Então, assim, outra forma de origem da culpa é na nossa infância conflituosa, né? Então, geralmente na má formação, na nossa educação, né, a gente recebe dos pais. Às vezes você entra dentro de um núcleo familiar, ser recebida dentro do núcleo familiar, os pais mais rígidos, né, imprimem um padrão, uma forma de como você tem que ser, como você tem que se portar diante da vida, diante do mundo, diante das pessoas. Então, não é um processo educativo onde eu vou entendendo devagarzinho o universo daquela criança, o universo de como é que ela vem, como é que ela chega, o que emerge dela, e aí eu vou orientando, eu vou pontuando, eu vou educando. Não, geralmente, né, dentro da nossa educação, a gente tudo é muito imposto. Eu quero que você precisa ser assim, dessa forma, porque aqui que é o certo. Então, assim, se eu tenho algo meu que é interno, que precisa ser aflorado, e naquele núcleo que eu estou não é permitido que eu aflore algum aspecto que eu tenho dentro do meu processo evolutivo, eu me sinto meio que um peixe fora d'água dentro daquele núcleo, né? Então eu começo para ser aceito naquele núcleo, porque eu sou, né, pequena, vamos dizer, já está falando do nosso processo ainda de criança, sou pequena, todos estão dizendo que eu tenho que ser assim,
mas eu sinto de forma diferente, eu penso de forma diferente. Então, como é que acontece, né? Se eu vou ter que ocultar, né? Vou ter que ocultar uma verdade, a minha verdade, em virtude daqueles que naquele momento estão sendo os meus tutores. Então, e muitas vezes tem sempre um processo de punição ou uma ameaça para que você cumpra aquele padrão, né? Então, passo a não me identifico, né? As personalidades que não se identificam com aquele padrão, o que é que vai começar a viver de aparência. Então, quando eu opto por viver de aparência, eu começo a perder também uma capacidade de dizer não. E aí isso eu levo para minha adolescência, isso eu levo para minha fase adulta e eu vou me complicando como personalidade, porque é importante a gente dizer não. Então aqui cabe, né, a lei do livre-arbítrio. Eu tenho responsabilidade pelas minhas ações, né? Eu decido o que é importante eu vivenciar. Então, é um processo difícil quando a gente é colocado nesse tipo de organização familiar. Outra forma é quando eu caio no núcleo familiar, e nesse núcleo familiar eu sofro agressões. Agressões físicas, agressões psicológicas, verbais. Então, geralmente é uma estrutura doentia, né? Ou os dois progenitores têm essa estrutura, e aí, novamente, eu me caio numa situação que eu me sinto culpada, né? Outra forma de acionar esses processos de culpa na gente é quando também no núcleo familiar eu sou acusada muitas vezes de ser o peso daquela família, né? Então, por exemplo, se eu tô, exemplo, meu pai ou minha mãe, em uma discussão ou em um momento de dor, porque geralmente esses seres também são, dentro do seu processo evolutivo, também estão em desequilíbrio, o que que fala? Menino, depois que você nasceu, a minha vida virou um inferno. Pronto, acabou o psiquismo naquela criança, né? Acaba que ela vai. Como assim? Então, eu sou o quê? Né? E não, começa a não sentir que não tem valor. Aquilo fica tão registrado no inconsciente que é muito difícil ele levar uma vida saudável posterior a uma informação dessa quando recebida. Então, isso vem de forma sutil ou de forma mais abrupta, o que sempre causa danos, né? E outra forma, que às vezes quando a gente está dentro de um núcleo com onde os pais ou os cuidadores, que são responsáveis pelaquela criança, eles têm uma indiferença à criança. Então, a criança faz um trabalho bonito e vai expressar para o pai não vai fazer outra coisa, entendeu? Não tem um tempo para te ver agora, né? Sim. E aí a criança começa a ficar sem espaço, não tem espaço de conversa, não tem espaço de troca, não tem espaço de diálogo, não tem espaço para trazer, estar presente com aquela pessoa, né? Então, assim, geralmente os pais, alguns pais que tendem a o conceito, né, que o pai tem que prover, que é também um conceito social antigo dentro da formação da sociedade, né? Então, o pai se coloca nessa situação de ter que prover, então ele pode ajudar, está justificado. Então, ele não precisa trocar, ele não precisa dar multa, então está justificado. Traz o alimento certo. E
o alimento, a conexão, a troca, o amor, o afeto, isso não é alimentado. Quando isso não é alimentado, quando só vem a materialidade, ou seja, ah, mas eu estou dando um bom colégio, as viagens para Disney, para não sei o quê, para não sei o quê, eu tudo estou provendo, né? E isso também, não só o pai, mas também a mãe. Hoje a gente está nesse local também de provedora, né? As mulheres, e muitas vezes não tem esses espaços de diálogo e a criança se sente um peixe fora d'água ali, né? Então, como ela não é vista, como não é reconhecida, e quando ela não se sente amada naquele núcleo. Então, a questão é, mas por que eu? Né? Então, o que é que eu estou fazendo? O que eu fiz de errado para eu não ter aquilo que eu vim aprender, que é a construção do amor? Então, todos esses mecanismos, ele pode ocorrer individualmente, né? Ou em um núcleo que só tenha uma dessas questões afloradas, né? Assim como mais de uma dessas. Então, todo esse compêndio de, de má educação, má formação psicológica de um ser, vai levar impedindo a criança de desenvolver a sua própria identidade. Então, quando isso não é forjada no período que tem que ser forjado, né, primeira instância, de 1 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, quando isso não é desenvolvido, o que eu vou trazer para a fase adulta? Uma criança codependente, um ser, né, na verdade, codependente, inseguro, sem espontaneidade. Por quê? Porque ele não consegue ter coerência, né, sobre aquilo que querem dele ou exigem dele que ele seja, versus o que ele pensa sobre a vida, o que ele sente e o que ele deseja. Então, isso fica um desequilíbrio, gera um desequilíbrio nesse indivíduo, e aí é complicado, porque deixa eu passar aqui, porque dependendo de quanto esse indivíduo sofre, né, essas diversas interferências, e aí eu estou falando de alguns aspectos, mas se a gente abrir, tem diversos outros, né, em decorrência desses, é, outras pessoas envolvidas dentro do núcleo, que não é só os pais, né? A gente tem outros seres envolvidos no cuidado com as crianças, que podem estar forjando também outras realidades, que também criam esse senso de culpa, né? Então, assim, quando muito dessas ocorrências no desenvolvimento da criança se faz, ela passa a ter uma sensação de morte em vida, né? Morte por quê? Porque perde a motivação dela estar aqui. Ela veio com um propósito, né? Um propósito de desenvolver, um propósito de aprender a amar, um propósito de aflorar as suas qualidades a partir daquilo que ainda não foi aflorado, que ainda é suas imperfeições, né? Só que quando chega aqui, vê essa situação, ela morre, né? Então, disso, como é que acontece assim no mundo do psiquismo desse indivíduo, né? Quando, quando essas ações, por exemplo, a agressividade, uma incursão de uma agressão física, no sentido de bater, ou mesmo do uso da sexualidade nesse processo, mas numa idade que não é coerente com a idade da criança, há uma cisão, há uma ruptura nessa personalidade,
a uma quebra, a um rompimento do equilíbrio daquele ser. Então, ele passa a viver internamente uma esquizofrenia, né? Ele passa a viver um estado de desequilíbrio, ou seja, não há um encontro, né? Afeta nele a capacidade de pensar, de sentir, de se comportar com clareza. Tá sempre, as informações permeiam nele de forma que não se encontram. Me pede uma coisa, eu preciso ser outra, mas eu penso de uma forma diferente, eu ajo de uma forma diferente, mas por que isso está acontecendo comigo? Então, assim, ele entra em conflito, né? E aí, dependendo do que lhe ocorreu, do fato da gravidade, esse tipo de cisão ele pode ser classificado de várias formas, né? Você pode ter uma cisão de personalidade, como a gente falou, extremamente profunda, né? E pode ser fatal, né? No sentido, cara, a personalidade, eu tô aqui, mas eu tô morta, né? Eu entro num quadro de depressão, em outros distúrbios mais graves, por exemplo, pode ocorrer uma bipolaridade, porque não deixa de ser uma cisão, um rompimento, eu passo a ter humores diferentes, né? Múltiplas personalidades, que é o distúrbio dissociativo de personalidade, você tem o borderline. Então, são casos mais graves que vai desenvolvendo no indivíduo. Dentre outros, isso não fecha, aí a gente ir para psiquiatria, né? Mas o que ocorre mesmo é essa incapacidade de avaliar as suas próprias decisões, seus próprios atos. Ou o fato que lhe ocorre, a ocorrência que possa estar trazendo essa cisão da personalidade, pode ser superficial, né? Não ser tão incisiva e ser mais temporária. Ele se traz para um período, um tratamento ele se resolve mais fácil, é identificado a causa mais rápido, feito um reajuste daquela informação, é tirado a criança daquela situação, é educado os pais, enfim, tem várias estratégias para isso. Mas precisa ter uma estratégia, senão aquilo vai se virando uma bola de neve e aí perde o controle, né? Então, assim, aqui a gente tem mania de brigar com o ego, né? Ai, o ego, ai, meu ego. Então a gente tem dá uma surra no ego, mas o ego ele tem essa função, né? Sem o ego, porque o ego ele tem um fator de proteção. Ele é que faz com que o ser humano ainda exista na face da Terra, né? Porque ele luta para a sobrevivência. Então, dependendo de quanto o ego é mais resistente ou menos resistente, mais profundo vai ser a cisão, né? Esse processo com essas investidas na personalidade, informação, esses maus tratos, essas incorrências, pais violentos, brutos, bêbados, que inconsequentes de todos os desencadeados de todos os processos, né? Gera na criança uma dor tão grande, uma incapacidade, que ela fica num sentimento que ela não consegue amar. Ela tem medo de amar porque ela tem medo de perder, ou tem medo de sofrer, porque se aqueles que estão ali para proteger, para educar e para eles não estão cumprindo essa função, ela fica meio assustada diante da vida, né? Então esses medos eles provocam esse não quero mais sofrer. Então geralmente, eu abdico de uma relação no futuro, né? A gente faz isso, a gente abdica de uma relação ou transfere aquelas informações todas que eu vivenciei para a relação, com medo de sofrer tudo aquilo, né? Todos aqueles abusos psicológicos que sofreu. Só que, assim, é muito interessante, a gente vai vendo, né, nos atendimentos, que muitas das vezes
pelo o medo de não sofrer, né? Que a gente tem a lei da atração. O que acontece? Eu acabo trazendo para o meu campo, pela qualidade do medo sobre aquele aspecto, personalidades de outras pessoas com o mesmo perfil psicológico, daqueles que foram meus algozes, né? Meus agressores. Então, é outro sistema psicológico que a gente precisa entender para não ir para esse caminho. Então, assim, diante de um quadro desse, não tem como o ser humano, aquela criança, não se sentir culpada diante da vida. E aí, sim, ela perde realmente a vontade de viver, perde a perda do sentido existencial, e muitas vezes muitos tiram a própria vida, né, se cortam, entendem todas as, as patologias e os processos posteriores a isso. Então, muito difícil. Outra questão é a questão cultural, né, mesmo, de cada sociedade, da configuração que se dá ao sentimento do que é bom e o que é ruim, né? Então, assim, aquelas coisas, menino, não faça isso, não pode não, não sente, ei, não fala isso não expressa assim não, que isso não é bom, isso é ruim, não, isso. E aí você toma aquele choque, né? Não, eu não posso expressar, eu não posso falar isso, mas se eu sinto. Então, começa a ver, né, um processo interno, que é reprimir e condenar. Deixa eu ver quem está entrando aqui pedindo. Eu estou reprimindo e condenando determinados aspectos. Deixa eu chamar aqui a Denise, que está entrando aqui. Então, eu pulei muito, né? Bastante. Então, assim, o que a sociedade ela tem esse hábito de reprimir e condenar os maus sentimentos. Então, assim, difícil alguém você falar assim, mas isso é culpa, né? Que você sente culpa. Não sinto culpa. Não, não, mas isso aí você pode estar sendo um pouquinho mais egoísta, um pouquinho mais, né? Não, isso eu não sinto. É normal a gente dizer que uma qualidade, um atributo que é comum e natural em todo ser humano, a gente dizer que a gente não tem aquilo. Porque a gente quer ser aceita. E aquilo é ruim, aquilo é mal, a sociedade não aceita. Então, esse é os problemas maiores que a gente tem para desenvolver um trabalho no psiquismo humano é ele aceitar que ele tem todos esses aspectos dentro dele. Ele tem raiva, ele tem medo, ele tem ressentimento, ele tem ódio, ele tem vingança, ele tem vergonha, medo, e todos esses aspectos todo mundo tem. Mas dificilmente, quando você afere isso a uma pessoa, ela olha isso com bom grado. Ela não quer. Ela sabe que ela vai ser discriminada. Então, assim, a sociedade ainda não colabora para uma orientação, uma educação daquele indivíduo no controle dos pensamentos, né? Para que ele possa manifestar na ação do físico sentimentos diferentes. Então, assim, a gente vai ver esse caminho mais adiante do controle do pensamento, para a gente ficar mais claro do que ela está falando aqui, logo no slide um pouco mais para o final. Outra questão que vem, né, da culpa é que a gente carrega a culpa de outras existências nossas. Então, a culpa ela fica registrada no nosso inconsciente profundo, ela vem de forma de hereditariedade, então a gente carrega não só nossa, a gente carrega as informações também
dos nossos progenitores, tá? E de informações outras que são aprisionadas no nosso ser. Tá? Então, a gente tem lá um banco de dados, né? Lá nas nuvens, como a gente sabe agora, como o computador é igualzinho a gente. Então, assim, tem as nuvens que a gente coloca lá fica registrado todas as nossas incorrências que causaram dor e sofrimento a alguém ou a natureza, os animais que a gente tenha causado, né? E fica registrado lá, a gente não quer ver, mas existe. Então, quando a gente vem em uma nova experiência, fazer uma nova experiência no corpo físico, o que acontece? Eles carregam também um pouco disso, não é tudo, carrega um pouco, porque eu preciso trabalhar isso. Eu preciso trabalhar esses meus débitos antigos, né? Então, eles carregam, ficam impressos no nosso DNA, né? E porque a gente, né, como eu digo assim, cada indivíduo é portador da herança dos seus próprios atos. Ele colhe o que planta, né? A lei de causa e efeito. Então, assim, essa lei, ela é muito interessante porque ela é uma lei que vai buscar um equilíbrio, né? Não é porque é porque não, é porque precisa de equilibrar, né? Eu não posso desmatar um local que é pura vida e e não, e não reflorestar aquilo. Porque eu vou acabar, tem um desequilíbrio, vou criar um desequilíbrio naquilo. Então, com a gente é a mesma coisa. Se eu faço alguma ação, né, que vai incorrer em uma perda, seja material, emocional, o que for, aquilo vai ficar gravado. Consequência do processo de culpa. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Então, assim, geralmente a gente lida com a culpa como uma culpa tortuosa, né? Uma tormentosa, perdão. A gente torna-se o quê? O algoz da gente mesmo, né? Um algoz interior. Porque como eu não trago essa informação para o meu nível consciente, ele fica no meu inconsciente perturbando. Ele vai ficando lá e vai se manifestando, né? Então, torna-se uma coisa assim, um mecanismo muito cruel, né? E justamente porque eu faço um processo de repressão. Eu reprimi na outra vida e ficou guardado lá, depois eu trago para aqui, para outra vida, reprimo de novo, e aí eu não consigo muito trabalhar isso. Então, só que aquilo fica, que é uma energia, né? Uma energia que vai ficar pulsando até que eu olhe para aquilo e faça de maneira diferente. Então, geralmente, a gente atrai situações, a gente atrai um contexto que eu possa me testar novamente em situações parecidas para que eu possa tomar decisões diferentes. Então, quando eu não reparo aquele ato, aquilo retorna repetitivamente, né, em situações diferentes, para que eu possa, em algum momento, tomar uma decisão diferente, e aí sim, eu aprender com aquilo e aí e seguir adiante. Então, assim, o que acontece quando a culpa não é digerida? Quando não há um reparo do delito, transfere os arquivos do espírito, né? Para os arquivos do espírito. Assim, eu fiz algo, deixei para lá, ninguém viu, tá tudo certinho, tá bonitinho, arrumadinho dentro de mim. E tô bem na fita, vamos lá, seguir. Não vai seguir, não vai seguir porque tá em você. E dentro de você existe um código,
são códigos, são leis e também registradas que fazem o próprio balizamento. Então, você mesmo vai ser seu peso e sua medida, né? Você mesmo vai ser sua balança. Então, ela vai ficar mascarada, vai ficar adormecida lá no inconsciente profundo, tá? Mas o que acontece? A gente não fica morto. A gente está ali, está vivendo, então vai ver informação no sonho, o sonho começa a perturbar a gente, alguma informação que venha no sonho. Nossa, mas eu sonho com isso sempre. Meu Deus, não sei nem o que é isso, mas sonho. Eu sonho. Ah, esse é o sonho que estou fazendo aqui. Nossa, né? Olha, tive um sonho, menina, nem te conto. Então, aquilo vem através do sonho, vem uma associação de ideias. Às vezes você está falando com a pessoa fala alguma coisa, aí tua memória vai. Aí você começa a ficar tensa, a gente começa, às vezes, a ficar nervosa. Não, o que foi? Eu não sei, um incômodo, uma situação, uma coisa, não sei. E aí é o quê? Então, o inconsciente está chegando, né? As informações, assim, olha, ei, vai aí de novo, calma, alto lá, ei, ei. E aí você fica, não sei o quê. Ou se não, vem uma lembrança, às vezes, claro, tem gente que tem essa facilidade, né? Vem um flash, vem, nossa, parece que eu já vivi isso, será que isso é real? Não, isso é uma informação que vem do seu banco de dados, né? É liberado e você tem esse acesso. Então, assim, ou eu faço isso, né? Ou gera também uma situação patológica. Quando eu não lido com esse processo bem, né? Como eu falei mesmo, a gente já tem falado, o inconsciente ele vai fazer um processo de elaboração de meios cruéis para regulamentar aquela situação. E esse é o caminho do dor, né? Que a gente estava falando aqui no início. A gente evolui pela dor ou pelo amor, né? Pela dor, eu não quero olhar para isso, eu vou ser repetitiva nesse processo, tá tudo certo. O meu sistema vai se autorregular para que eu incorra novamente numa situação, aquela situação pode me gerar um processo de dor que eu vou ter que acordar, parar e ver. E aí eu tenho uma chance de decidir fazer diferente de novo. Quando não faço a digestão dessa culpa de forma consciente, ela vai criar uma instabilidade emocional e insegurança no comportamento. Então, assim, eu não sei se eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei se eu quero isso, se eu quero aquilo, eu não sei se sou amada, eu não sei se sou respeitada, eu preciso testar. E aí também pode também ter o outro lado, né? Ficar tensa, nervosa. Ai, meu Deus, o que acontece? Porque eu posso ser pega a qualquer momento. Isso pode ser, gente, inconsciente ou consciente, porque eu fiz alguma coisa, sei lá, no mês passado, ou porque realmente está lá no meu banco de dados e aquilo vem e vai. E eu fico nessa situação tensa. Reprimir, então, não é o caminho, mas é o que a maior parte de nós fazemos, mas não é o caminho. Tentar ignorar também não é o caminho, né? E aceitar como uma ocorrência natural. Mas isso é natural, todo mundo rouba. Besteira. Aqui, ó, no meu trabalho, menina, todo mundo dá aquele jeitinho, não se preocupa não, tá tudo certo. Então, esse tudo certo, internamente, a gente sabe que não é certo. Em algum local em nós tem uma informação que diz, não, esse procedimento não é o melhor, né? Então, a gente vai, sem o discernimento da gravidade das suas ações praticadas, não é a solução. Então, a culpa e a paz, elas não combinam, não cruzam, né? Se eu estou com um sistema de culpa muito grande, eu não tenho paz de espírito. Eu posso fingir que eu tenho, mas eu não tenho.
ela vai ficar ali, né? Então, a gente vai fazer o quê? Qual seria o caminho para lidar com esses aspectos que são nossos, que são humanos, que é uma vulnerabilidade da nossa espécie? Eu vou fazer o quê? Então, assim, mudou aqui, mas tudo bem. Eu estava esperando outro slide, mas tudo bem. Vamos lá. A gente fala, quando a gente fala de culpa, né, assim, você fala assim, nossa, então é uma grande maldade, né, para a gente. E, na verdade, quando a gente olha para um processo educativo do nosso ser em evolução, só para lembrar quem vem acompanhando, a gente vai vindo evoluindo de um ser mais primitivo, né, oriundo do reino animal, para o reino hominal, depois a gente vai tende a ir para o reino angelical. Então, nessa caminhada do primitivo do animal ao hominal se iluminar para ir para uma outra escala evolutiva, é um processo contínuo de educação do ser. Então, é preciso que tenha, nesse processo, nesse caminho, ele vá forjando código moral de vida, né? Porque se ele não tiver esses códigos morais internos registrados, né, que geralmente tá associado a não atingir, né, o outro, não aferir nada sobre o outro, nem não só o outro humano, mas o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, todos esses reinos que deveriam estar coabitando de forma harmônica. Então, se não tiver esse código sendo estruturado e sendo vivido, o indivíduo vai perpetuando, né, numa instabilidade, perdão, numa insensibilidade diante de todos os seres que compõem o organismo desse globo aqui, a gente está falando do globo da Terra, né? Então, ele vai entrar sempre no processo de desculpismo. Ah, se ele está fazendo aquilo é porque isso, isso e isso. Autojustificação, justificativa, né? Você ter toda a pessoa que você for conversar que rouba, independente da escala, ele sempre vai ter uma justificação, uma justificativa por que ele está fazendo aquilo, né? Ou qualquer processo que ocorra, que traz essa sensação de culpa depois, ele sempre tem. Então, assim, se não houver nenhum outro tipo de correção, ele faz sentido perpetuar a irresponsabilidade, na indiferença diante daquela coisa que ocorre. Então, aconteceu isso, tá tudo bem, né? É isso mesmo. Então, só que assim, isso não trabalhado naquele indivíduo, isso não ajustado, esse código, né, de respeito à vida, de respeito ao outro, ele vai até desenvolvendo as patologias mais graves, como as psicopatias pessoais e as sociopatias no grupo, né? Então, assim, toda vez que ele acomete ações erradas, ele vai ter um incentivo a recomeçar a experiência na própria existência ou em outra vida. Aí você fala, ai, por que isso está acontecendo comigo de novo? Aí você fala, o que você não está aprendendo? O que, quando aconteceu antes, o que te ensinou? Você parou para perceber o que aquilo te ensinou? O que aquilo quis mostrar para você? Né? A gente não reflete sobre a nossa vida. Quem está buscando o autoconhecimento e o despertar do espírito,
logicamente, que vai fazer essas perguntas, né, para si mesmo. Mas se ele não aprendeu a lição, vai ter que reviver a lição novamente. Então, o ciclo vai se repetir até que ele aprenda. Se ele comete ações corretas e benéficas, né, desobriga-se daquele compromisso. Né? Como se assim, checklist, passou na prova, vamos adiante, vamos aprender algo diferente. Esse aí você não precisa mais passar. Então, se a gente está em dor, se a gente está em sofrimento, a pergunta que tem que fazer é: o que eu não estou aprendendo? Né? Por que que eu estou repetindo? Por que que essa dor insiste em se manifestar, seja emocional, seja no meu corpo físico? O que eu não estou aprendendo? O que que eu estou fazendo em excesso? Porque a resposta está, a gente é frequência, a gente é vibração, né? Tudo que é denso, ele vai achar uma forma de se condensar, né? Nas mais diversas patologias. E geralmente os aspectos que vêm, né, quando vem interno nosso, vem das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, como a gente vai tratar essa questão da culpa, né? Que a gente vai tratar através da autorresponsabilização, autorresponsabilidade sobre aquilo que eu já reconheço. Isso seria, ao invés de usar aquele mecanismo da culpa tormentosa, aquilo que vai, né, me deixar em desequilíbrio, eu vou olhar para aquilo. Eu vou colocar aquilo, né, num quadro, né, no meu quadro, eu vou olhar para aquilo, eu vou olhar para aquele fato e eu vou começar a entender o porquê que eu faço aquilo, por que eu ajo daquela forma e qual o grau, né, o grau e a consequência daquele meu ato. Então, ao fazer isso, a minha consciência começa a operar de um outro local. Então, ela fala assim que a gente precisa fazer uma digestão, né, psicológica da culpa. Então, a gente vai devagarzinho comendo, aí depois mastiga. Então, e agora precisamos fazer o que com ela, né? Eu vou fazer o que com o fato ocorrido. Então, assim, identificar e avaliar a gravidade do fato, tem que fazer isso, né? Para quê? Para eu não ficar insensível àquilo, para eu não ficar achando que aquilo é natural, né? Uma coisa que me ocorreu aqui, que aí foi comigo, assim, estava até conversando essa semana, porque, assim, às vezes, dependendo, né, a gente não tratou esse caso lá quando a gente está falando de grupo familiar, dependendo do entorno, né, as referências que você tem do entorno, né, você pode alimentar um padrão seu antigo, né, já trazido de outras vidas. Por exemplo, você tem um pai alcoólatra, você pode alimentar, se você tem esse padrão na tua vida, em outras vidas, com aquela referência no teu campo, né? Ele foi necessário ele porque ele vai trazer no seu DNA algo, na sua parte genética, algo que vai colaborar para que aquilo seja aflorado em você. Então, fator também para trazer para que você olhe para aquilo. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar de cara com uma situação aonde você pode achar que aquilo é natural, bebê.
ou é natural trair porque aquele que está sendo como sua referência o faz. Então, é bem propício que você possa pegar a mesma linha de entendimento. Só que a ideia é o contrário, é você ver aquilo e tomar uma decisão diferente para você. Só que, às vezes, no seu entorno, você não consegue se identificar com outros padrões, que seriam padrões mais voltados para a vida, né? Para o respeito pela vida, você acaba incorrendo naquele ato, naquele padrão, e aí você vai sofrendo as consequências, as perdas, as dificuldades, as doenças, a partir daquelas decisões. Por quê? Porque isso vai fazer com que você retorne à tua consciência e questione. Você para e questiona, mas por que isso está acontecendo comigo? E aí a tua consciência, se você estiver aberta, vai dizer o que está acontecendo com isso, porque você tomou essas decisões, e essas decisões, e você está repetindo as mesmas decisões. Então, quando você parar e fazer algo diferente disso, aí sim você pode ter um caminho diferente, um novo desfecho. Enquanto isso, não. Então, assim, para mudar um padrão que é repetitivo nosso, que a gente já carrega, às vezes é bem difícil. Ou mesmo que tenha florado nessa vida pela primeira vez, o que é difícil, né? Mas vamos dizer que acontece. Eu vou ter que ter muita coragem para fazer isso, né? Porque eu vou precisar fazer reparações dos erros que eu cometi, né? E dos danos causados a terceiros, ou o ferimento dos sentimentos de alguém, tá? Então, a coragem, quando a gente vai estudar o Dr. David Hawkins, ele é uma frequência de 200. E olha, a gente está falando de culpa, e vergonha, são frequências 20 e 30. É no início, né, das frequências de. Então, assim, até você pegar toda essa energia, todas essas frequências, até chegar na frequência da coragem, para a partir daí, ok, agora eu decido o que eu vou fazer diferente, o que eu preciso fazer, né? Então, a gente vai tendo que dar esses pulinhos. Então, assim, a vida é muito tranquila, ela dá direito de a gente errar o quanto a gente quiser, né? Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Pode errar, agora vai ter que reparar o erro em algum momento. Então, você tem um dever de fazer a reparação daquele erro, né? Isso já é acordado, já é uma lei. Então, assim, o que a gente precisa o tempo inteiro estar atento, né? Que o pessoal gosta de falar muito, orar e vigiar, né? Que é o quê? É fortalecer a minha consciência de que aquilo que eu faço, eu tenho que, antes de agir, eu preciso falar, isso vai causar algo a alguém? Eu posso estar ferindo o sentimento de alguém? Posso estar... eu estou com isso indo como é que se fala? Da vida, né, de alguém, assim, ou de uma espécie, enfim. A gente tem que se perguntar isso antes de fazer, o que a gente não faz, porque dependendo do nível de consciência que cada um de nós estamos, a tendência da gente é só reagir, agir pelo desejo, agir pelo ego, agir pela vontade egóica, né, do desejo de ter, de possuir, aqui, agora, porque eu preciso me satisfazer hoje, agora. Então, isso faz com que a gente tome essas decisões no impulso, na emoção do momento, e é isso, e aí a gente incorre, né, sem pensar nessas consequências. Quando isso acontece, eu vou ter que colher o fruto disso posteriormente.
né? Porque vem para a gente poder olhar para isso. Então, a autorresponsabilização ajuda o indivíduo a se manter vigilante, né, sobre os seus atos. Porque se eu conseguir ser vigilante com os meus atos hoje, eu não vou precisar sofrer depois, não precisar de dor depois, porque eu consigo fazer ações mais coniventes, né, com as leis divinas, né? E não faço nenhum deslize ético-moral. A vida é um processo educativo constante. Acho que quem foi que falou isso hoje, antes da gente entrar para a gravação? Foi a Rê, acho que foi a Rê, né? É exatamente isso, é um processo educativo constante. Então, a gente tem que, durante esse processo educativo, assim como a gente está na escola, a gente vai ter que aprender algo. Então, a gente vai aprender sobre aquilo que convém e aquilo que não convém a gente realizar, né? Então, para a gente que tem filho, acho que tem aqui 2, 3 pessoas que têm filho, ou vai ter, né? Então, a gente tem que começar a forjar isso, já que a gente está tendo essa educação, está tendo contato com esse material dela, a gente tem que ver isso desde os 3 anos de idade, quando ali já começa a entender um pouquinho, né? A gente começa a dar essas informações, né? E a gente tem que entender que a gente é ser humano, a gente é frágil, né? A fragilidade humana em se acometê-la é muito, muito grande. Então, é interessante, quanto mais a gente aprende algo e coloca aquele algo, né? Aprende algo elevado e coloca aquele algo no dia a dia da gente aos poucos, menos a gente vai tendo uma vida desequilibrada, uma vida com altos e baixos. Ela tende a fluir com mais tranquilidade, sem muitos rompantes, as coisas são mais simples, né? Sem muitos entraves, as coisas vão andando de forma mais tranquila, então as coisas fluem, né? Quando isso não acontece, é que a gente precisa de alguns recursos. Então, assim, difícil, né, a gente entender se aquilo, entender a culpa, entender se aquele processo é processo de culpa, a gente sozinha, às vezes é muito difícil, porque é algo que vai se manifestar de forma muito sutil, geralmente, né? Por exemplo, você pode incorrer em um autossabotamento. Você quer alguma coisa, você quer um trabalho, você quer um amor, viver uma relação amorosa, e aquilo não chega para você. Não chega porque o seu inconsciente não permite que chegue. Há uma negação inconsciente de uma realização plena, porque você se sente culpado. Então, assim, muitas vezes é difícil a gente só a gente com a gente mesmo, a não ser que o indivíduo já esteja num estágio, em um nível de consciência mais elevado, ele consegue fazer isso através do próprio silêncio, ele com a própria consciência, e seria o caminho mais adequado. Quando isso não tem, que é a maioria de nós, a gente pode abrir mão de um trabalho com psicoterapia, né, que é através das conversas, das pontuações, dependendo da linha terapêutica que trabalha, né, você vai ter um trabalho de autoconsciência melhor. Então, a gente vai lá buscar, né, qual é o fator desagregador do conflito, né? E aí eu vou buscar se aconteceu algo nessa vida, se foi na infância, se foi na adolescência, se foi na fase intrauterina, ou se não, se eu investiguei, já fui, não acho, por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto assim? Estou sempre com essa angústia, assim, com essa tristeza, e eu não sei, um pânico, alguma coisa assim que
mais forte, não sei por que. E aí a gente abre mão, né, de um trabalho que possa investigar o seu inconsciente um pouco além da vida atual, para detectar de onde que pode estar vindo, né, de que fato o teu inconsciente tá, tá se rememorando sem a tua consciência física, trazendo aqui essa sensação. A culpa é uma sensação, lembra do primeiro slide, né? Essa sensação, esse incômodo que você vai ser pego em algum momento. Então, se ignorado, né, a procedência, surge angústia, ok. Outras ferramentas, né, além do trabalho da psicoterapia, que é da sessão das conversas, de tentar trazer do inconsciente ou alguns fatos e reorganizar, ressignificar essas informações, tem as ferramentas holísticas, cada vez mais são trazidas, né, de outros planos, essas ferramentas de limpeza energéticas, reiki, florais, investigação do inconsciente com constelação familiar, regressão a vidas passadas, retorno à memória da infância. Então, são protocolos que auxiliam. Ah, é milagre, vão lá, você vai curar, você vai fazer um processo desse, eu vou ficar curada. Não, a gente é um espírito imortal. Quantas vidas, quantas ações equivocadas que fizemos, a gente não sabe, né? Então, essas ferramentas, elas vão amortecendo esse compêndio de informações que são alimentadas no nosso psiquismo, que são geradas no nosso psiquismo. E aí, em algum momento, elas vão sendo limpas, elas vão sendo reorganizadas, elas, quando eu aprendo, elas não fazem mais sentido, elas são limpas do meu inconsciente, quando eu não aprendo, elas não podem ser limpas, né? Quando eu não aprendo, elas não são limpas, tá? Então, assim, que é um outro equívoco que todo terapeuta, quando está iniciando, seja qualquer ferramenta, é achar que aquela ferramenta é a ferramenta curativa do momento. E não é. Se o indivíduo ainda não aprendeu sobre aquele processo, você pode fazer as limpezas que for, mas ele vai ter que tomar uma decisão consciente, porque a decisão vai fazer com que ele aprenda sobre aquilo, e assim ele não precisa mais daquela informação no psiquismo dele. Caso ele não aprenda, ele vai repetir aquilo. Você vai limpar, você vai fazer o reiki, vai limpar, vai harmonizar, limpa os chakras, organiza, tal, bonitinho, tira, etc. E aí, no outro dia, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez, que ele trouxe um dano para ele, para a sociedade, para o reino animal, enfim. Se ela cometer novamente, ele vai entrar novamente em desequilíbrio, e o processo vai repetir até que ele tome a decisão de não fazer mais aquilo, tá? E isso tem que perdurar, né? Então, assim, tem essas ferramentas que vão identificar os processos, né, da onde que vai vindo, e para quê? Porque eu vou fazer um enfrentamento, vou ter a coragem em fazer um enfrentamento e estudar, pode ser individualmente ou com recurso de um psicoterapeuta, os recursos que possam amenizar ou anular as consequências daquele meu ato, né? Então, até fez um esquemazinho aqui. Vamos lá. Eu tenho uma causa, né? Eu tenho uma causa. A causa né? A causa foi uma ação que eu fiz, uma ação que gerou, né, um sentimento de culpa. Daí, esse sentimento de culpa pode gerar em mim, dependendo do nível de consciência, e mais sensível ou menos insensível, porque depende do meu nível evolutivo, eu vou ter vergonha ou não daquilo que eu fiz, né?
Isso aí, a gente vai deixar no inconsciente ou a gente vai lidar com a culpa, vai lidar com o fato. Para lidar com o fato, eu vou ter que ter um enfrentamento do fato. Exemplo, né? Ah, eu roubei. Eu posso, ok, né? Tudo bem. Ah, eu traí. Ah, eu, sei lá, outro aspecto qualquer. Eu vou ter que, eu quero continuar nesse mesmo padrão? Sim, ok. Sim, eu vou repetir, a vida vai me trazer, eu vou co-criar realidades para que para que aquele teste possa ser repetido. Quantas e quantas vezes eu continuar insistindo naquilo? Não tem problema. Esse é o caminho da dor, tá? Então, dor. Então, assim, no caso de um eu roubei, né? Qual é o caminho da dor? Em algum momento alguém vai me pegar, eu vou ser preso. Eu vou ser julgado. Eu posso ser morto na ação. Eu posso também ser roubado para eu entender que roubar causa um dano. Então, enfim, eu vou ter situações, a vida vai me apresentar situações que vai fazer com que eu pare. Então, ali vai ser um instrumento, a culpa vai ser um instrumento corretivo, ou seja, um instrumento que vai fazer com que eu pare e pense: eu quero continuar por ali? Olha as consequências que eu estou tendo. Não, eu não quero mais, estou cansada, pelo amor de Deus, não aguento mais essa mesma situação se repetindo. Ok, então eu preciso encarar essa situação. Eu preciso olhar para ela sem preguiça, sem autocomiseração, sem autocompaixão e dizer assim: ok, eu errei, eu sou ser humano, eu estou no processo de aprendizado, ok? E eu preciso fazer um processo de correção disso, né? Por exemplo, no caso dele, no caso do quem roubou, né? Eu até vi aquele filme, como é que se chama? É, da freira lá de Salvador, como é o nome dela? É. Irmã Dulce, né? Irmã Dulce, ela criava o menino, né? Não sei quem viu a história, ela criava o menino, e o menino justamente ele se acometeu no crime, né? Não furtava as coisas, roubava, enfim. E chega um momento que ela fala, ela amava aquele menino. Se ela fosse um espírito menos evoluído, ela fazer o quê? Ia acobertar aquele acometimento dele. E ele não ia conseguir transpor a si próprio naquela coisa. Então, o que, é que ela faz? Ela incentiva ele, ama ele assim muito, chora, sente dor por ele ter, por mais amor e carinho que ela pudesse ter dado e toda, né? Ele acabou indo para aquele lado. Então, ela, em um momento lá, ela chega e olha para ele, falei, não, tipo, não posso fazer nada por você, você vai ter que se entregar. Isso nunca vai sair de você se você não fizer o processo de compensação porque você retirou algo de alguém, né? Então, e ele, em algum momento, segue a orientação dela, que é a mentora da Terra, né, espiritual, e se entrega à polícia. Não, cumpre a pena dele, aquilo sai do sistema dele, né? Aquilo sai porque ele reconhece o prejuízo que ele pode ter causado ao trem.
E aí se liberta daquele sentimento internamente. Então, assim, não é o outro é uma peça dentro de um quebra-cabeça. Ele simplesmente é, ele está fazendo uma autogestão com ele mesmo. É um processo dele, interno, é ele com ele. As consequências externas, ok, a prisão, isso, aquilo, que vergonha, a pessoa fica, ok. Mas ele está sendo coerente com o propósito que ele veio, que se auto-melhorar. E aí vai. Então, assim, ensejando reposição do que foi danificado, mudança de atitude em relação à vida e aos relacionamentos que levam ao bem e à virtude. Então, esses são os caminhos que o ser precisa fazer, independente do que se acomete, cada um tem um grau de dano, né? Mas todo mundo acomete em algum momento. Falar mal também das pessoas, né? Todo mundo fala, beleza, não precisa ser uma coisa muito grave, é uma coisinhas besteirinhas que a gente fala, isso aí é tranquilo, né? É matar um boi, matar uma coisa assim, cara tão gostosa, né? Mas eu estou infringindo sobre um ser, né? Mas eu, como eu fui educada, o processo de educação, lembra lá, terceiro lá, né? Psicossocial, está certo. Eu posso, me autorizaram. E aí eu me acometo na vida de alguém, eu posso desmatar, tá tudo bem. Então, são essas coisas que a gente parece que não, mas fica gravado no nosso psiquismo. Em algum momento aquilo vai incomodar, entende? Outro recurso terapêutico é a oração, né? A oração é quando que a gente estava assistindo um filme recentemente, como é que é? Que agora eu esqueci de novo. Deixa eu ver. Mãos, eu fiz aqui. Mãos talentosas, né? Que é um cirurgião, um negro que se tornou cirurgião e é muito bom. Vocês têm que assistir, por favor, assistam esse filme, porque ele não tem a ver com isso, basicamente, mas você pode trazer essa linguagem e relacionado ao filme, porque você vê, né, o quanto que aquele ser que veio com uma capacidade, primeiramente parecia que era incapaz, né? Depois com muito incentivo de uma mãe muito atenciosa e muito zelosa e muito exigente também, ela né, tentou de tudo, mas teve um momento, e aí ele começou não vou contar o filme todo, ai meu Deus, sente ver. Enfim, o cara tem uma luta com esses padrões dele involutivos, né? Ele tem uma determinação, mas ele precisou ficar cara a cara com a agressividade dele, ele precisou ficar cara a cara com o limite. Por pouco ele não se perdeu na encarnação. Por pouco. Um ato, ele não ia conseguir fazer a história que ele fez, porque ele ia ficar enquadrado. Um ato, assim, por uma coisa. E a partir dali, ele entra no movimento que não é pela terapêutica, né, como a gente está falando, mas um processo dele com a divindade dele, ele com o seu mais divino, ele com a sua vontade maior, ele com Deus, sei lá, com quem ele pedia para tirar aquilo dele, entende? Então a gente aqui já, né, é um processo de ascese espiritual, ou seja, eu vou para núcleos meus mais profundos, mais divinos e peço que aquilo limpe em mim. Eu não estou mais disposta a ser aquilo.
Então, assim, é muito bonito e ele realmente consegue, fez uma obra de arte dentro do que ele se propôs, né, em favor da vida. Então, esse é um processo muito bonito, né? Um processo onde eu entro em contato com a minha essência e faço essa entrega. Um outro recurso é a terapia do auto-perdão. Sem auto-perdão, não tem. Eu vou para aquele processo de dor, de autopunição, né? Então, assim, coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar libertam. E a gente tem muita dificuldade, tanto de auto-perdoar, se auto-perdoar, pedir perdão e liberar o perdão para o outro. E a gente tem que cultivar isso sempre. Então, assim, é um processo que tem que estar o tempo inteiro, né, com a gente, porque você está lidando com o seu ego, né? E o melhor que a gente tem a fazer é fazer aos poucos abrir mão do nosso ego, né? À medida que a gente vai evoluindo, uma dissolução do ego, porque ele não precisa estar tão ativo no sentido de proteção, porque essa proteção faz com que eu faça um limite entre mim e o outro, né? Então, essa capacidade a gente tem que desenvolver a gente. Uma das práticas que é muito utilizada, que é uma prática havaiana, uma oração havaiana muito intensa, é que se você fizer de forma entregue, né, realmente querendo é, fazer um processo de cura, isso vai trabalhando, porque trabalha no teu inconsciente mais profundo, mesmo que você não consiga identificar o que te leva àquele sentimento de culpa, o que te leva ou qualquer outro tipo de sentimento, ela vai fazendo uma correção a nível de um inconsciente, tá? Então, vocês devem ter visto em algum lugar, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Seria as frases básicas, mas a oração é grande, tem na internet, aí só é buscar. Então, assim, e outra coisa que é interessante, que assim, eu já ouvi, você precisa perdoar, você precisa fazer a oração do Ho Oponopono, e a pessoa fala assim, mas o quê? Mas eu não tenho nada para ser perdoada. Então, assim, dependendo do nível de consciência que aquele indivíduo está, ele não consegue se perceber que ele acometeu-se nessa vida e em outras, que todo dia a gente se acomete alguma coisa, gente. Entendeu? Então, assim, e aí não importa, você, né, como processo educativo, mas assim mesmo faça esse trabalho. Porque perdoar, né, não é anular a responsabilidade. É uma coisa que para deixar claro, né? Eu vou perdoar, já perdoei meu pai, perdoei minha mãe. Isso não anula a responsabilidade dele. Ele vai ter que, em algum momento do processo dele, tá? Vai ter que fazer o ajuste com o psiquismo dele. Você se libera daquele que foi o seu algoz. Você se libera. Ele vai se liberar no momento em que ele também fizer os processos dele de autocorreção. Senão, não. Né? Então, isso é um processo muito importante para a gente fazer. Amor-terapia, né? Que o amor-terapia, a gente vai, eu vou receber amor. Não, a gente precisa dar amor. A gente precisa entender que dentro da gente tem um manancial enorme de amor reprimido e que eu preciso trazer isso à tona. Então, decidi amar apesar de. Eu decido amar apesar de não ter recebido amor. Eu decido amar apesar de estar ressentida. Eu decido amar apesar de estar magoada. Apesar do erro cometido por terceiros, eu decido amar. Então, é um estímulo, como se fosse um mantra, né? A gente pode ter isso como um mantra para a nossa vida. Gratidão,
né? Gratidão é algo que a gente precisa ter sempre, porque só o fato de estar vivo, vivenciando todas as experiências, errando, acertando, mas está aqui, né? Tá dentro desse processo todo. Prestar um serviço social, fraterno, desinteressado, esse serviço, isso pode forjar em você justamente esse amor, essa entrega, né? Liberar, porque aí libera, você se sente como se você fizesse algum tipo de compensação dos seus agravantes já cometidos. Não é a entrega do material, mas é a entrega da doação do amor que você dá naquele projeto, naquela ação que você esteja fazendo, né? E a correção do seu pensamento. Como a gente tinha falado lá, é necessário fazer a correção dos pensamentos, que é a correta emissão dos bons pensamentos em favor de si mesmo, versus a autopunição, que é o processo da culpa tormentosa. Então, eu vou ter que me nutrir de pensamentos bons, né? De valorização daquilo que eu já conquistei, né? Versus ideias pessimistas, isso não sei o quê, coisas desagradáveis, assuntos desagradáveis, ficar martelando naquela mesma ideia, fulano me acometeu nisso, fulano me acometeu assim, isso aconteceu comigo, meu Deus, não podia ser, etc e tal. Então, esses pensamentos repetitivos, né, que a gente vai fazendo, isso é só prejudicial e isso não nos traz muitos recursos bons. Por quê? A gente fez aqui, construiu esse caminho para facilitar. Então, assim, eu como um ser que crio, criador, que sou co-criador constante da minha realidade, né? Eu emito o tempo inteiro ondas mentais, né? Estou sempre emitindo ondas mentais. Então, se eu emito ondas mentais de amor, isso tem uma proporção. Se eu emito ondas mentais de medo, isso também colapsa com outras informações. Eu trago essas ondas mentais a nível mais consciente da minha mente física, vem para os meus pensamentos, né? Esses meus pensamentos, eles vão... Tudo que passa na minha mente, se eu deixar aqui a minha mente aflorar em coisas negativas, as minhas palavras vão começar a ser palavras chulas, palavras degradantes, tudo é ruim, a vida não presta, é uma desgraça, não sei o quê, é só dor, é sofrimento. E aí, as minhas ações são baseadas nessa construção mental que eu tenho, né? Então, isso vai me gerar atitudes infelizes. Vai produzir lesões degenerativas no meu perispírito, nos meus corpos, nas moléculas, no meu conjunto como um todo. Então, vai ter desajustes e desarmonias, desajustes emocionais, psiquiátricos e orgânicos na nossa saúde, né? Com doenças. Quando eu corrijo os meus pensamentos e as minhas emoções, eu fico atenta ao que se passa em mim, né? Ao que se passa no meu mental e faço as correções. E aí, essas técnicas, esses auxílios terapêuticos, essas ferramentas, eles vão auxiliando para que eu mantenha a minha atitude sempre em pensamentos que sejam benéficos para a realização do meu ser. Isso, como da outra, vai se traduzir em palavras, em ações e em uma vida mais harmônica, em uma vida de atitudes mais respeitosa comigo e com o outro. Então, assim, esse daqui é o que a gente tem para hoje. Acabou aqui? Não, tem mais uma. Eita! Então, assim, atitudes indispensáveis para a liberação da culpa. Eu preciso decidir, fazer diferente do que eu vinha fazendo. Eu tenho que ter a intenção de mudar.
Quando eu tenho a intenção de mudar, as coisas começam a fluir para que eu possa ter os recursos adequados para que aquela intenção se faça realizável. Eu tenho que ter persistência. Gente, quando eu estou acostumada a fazer o mesmo caminho, aquilo se torna quase que lei. Eu tendo a voltar àquele caminho. Eu preciso ter persistência na minha intenção. Eu tenho que ter ali coerência e persistência na minha intenção. Manter a decisão. Não, eu não vou mais por esse caminho. Estou construindo outro caminho. Vai ser difícil, mas eu olho para aquele caminho, mas eu não vou por ali, não. Vou por esse caminho que eu decidi, agora vim por aqui. Então, é a renovação dos votos diariamente, né? Por isso existe o AA, esses processos com viciações. A mente é a mesma coisa, a mente é viciada em processos danosos, né? Então, renova os votos, apesar das dificuldades. E manter a disciplina, né? Orar e vigiar, como já dizia Jesus, policiar e analisar os pensamentos, palavras e ações, evitando a formação de negatividades e se polarizando com o bem. Então, a autoconsciência é o caminho, né? Conduz o indivíduo à compreensão de como deve agir dentro dos códigos sociais, éticos, de interrelacionamentos pessoais, estruturando a estabilidade emocional. Dentro disso, temos o processo de autoidentificação, um esforço pessoal, a identificação das tendências que são perversas, cínicas, vulgares, ciumentas, tudo que gera desequilíbrio. Eu acho que aqui é o último. A gente pode entender que a culpa, a gente vai fazer só um adendo, nem sei se eu ia falar sobre esse temazinho, mas às vezes a culpa ela pode estar mascarada. Por isso que às vezes é interessante a gente ter alguém acompanhando o nosso processo, porque ou para quem é terapeuta, né, que esteja aqui vendo esse arquivo, esse conteúdo, é o que a gente vai investigando, né, quando a gente está lidando com o outro, investigando se está aflorando muito ressentimento contra alguém, né? O que está ali por trás, o que pode estar naquele inconsciente? Está transferindo muito a responsabilidade para terceiros? Vamos ficar atento o porquê que está transferindo a responsabilidade. Tem muita raiva, muita aversão entre aquelas pessoas, né? A gente precisa estar atento a isso. Desejo de vingança, às vezes, por exemplo, a criança foi maltratada na infância ou sofreu qualquer uma daquelas negligências por parte dos pais, ou de um tutor, ou de um professor, desenvolve nele um espírito de vingança, né? E aí que às vezes quer matar e às vezes mata esses que estão se manifestando como algoz, né? Rebeldia, depressão, indisposição, agressividade, isso tudo pode estar sendo mascarado através do sentimento real, que seria um sentimento de culpa mais profundo, né? O arrependimento é sempre o caminho, o remorso visa a identificação do erro. A gente não deve demorar, né, para fazer no estágio de remorso, porque senão vai levar a gente a uma depressão ou outra patologia, ou masoquismo, né, que é desnecessário. Então, sempre gerando autocompaixão e automiseração e autopunição, que é o que a gente não quer. Então, é isso.